Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma correção e a nossa correção hoje será de História. E vamos começar. A página 299 de Histórias, que nós falamos sobre os povos africanos no Brasil. Então, a primeira questão é: se havia no Brasil milhões de indígenas, quando os portugueses chegaram, por que eles escravizaram os povos indígenas? Aí você vai marcar a alternativa. O comércio de escravos era lucrativo para os portugueses. Segundo, observe a pintura e complete a ficha sobre ela. Aí tem aí a pintura, né? E aí vamos para a pergunta. O nome da pintura, o nome da obra era Punição Pública. O artista que produziu foi o João Mortis Rugendas. O que está representando a pintura? Os castigos que eram submetidos escravos que não aceitavam a escravidão. Vamos para o terceiro. Pela pintura que você observou na atividade anterior, ou seja, no segundo quesito, pode-se concluir que os africanos escravizados no Brasil recebiam castigos violentos. Quarto quesito. No quarto quesito tem um pequeno texto e pede para que você leia para responder. Quem eram os grióis? Eram pessoas africanas encarregadas de contar a história de seu povo aos mais jovens. Na sua escola existe grióis? Quem são os grióis na escola? São os professores. Quinto, como é a África hoje em dia? Você já viu mapa em todos os países africanos da atualidade? Analise o mapa e os continentes africanos e depois pesquise e reescreva. Ou seja, essa resposta, vai ser de acordo com a sua pesquisa, tá? Vamos para o sexto, que diz assim: Sexto. Assinale a principal ocupação dos africanos escravizados no início da colonização. Era a produção de açúcar, esse é o sexto quesito, agora sim o sétimo. Na maioria das vilas das cidades africanas existiam e ainda existe uma pessoa que contava a história de seu povo, como um meio de escrever a memória sobre o passado. Estamos falando dos grióis. Oitavo, explique como os africanos escravizados reagiam contra a escravidão e o que eles faziam. Eles se revoltavam contra os capatazes e senhores e chegavam até a matá-los. Fugiam, não se dedicavam ao trabalho e às vezes até se suicidavam. Nossa, bem forte, né, gente? Atividades complementares que eu coloquei aí como nono quesito, que no caso seria o nono, que é para você fazer um desenho, então a resposta pessoal. Vamos para atividades complementares. Como você poderia definir os quilombos? Escreva no espaço a seguir. Era um vilarejo fundado por escravizados que fugiam do cativeiro. Ainda existem quilombos no Brasil hoje? Explique. Sim, os descendentes dos antigos escravizados fugitivos habitam as terras onde os antepassados fundaram os quilombos. Terceiro, observe este quadro pintado em 1859, quando ainda havia escravidão no Brasil. Leia a legenda e responda. Quantas pessoas representadas são adultas e quantas são crianças? Foram representadas 11 pessoas, 6 adultos e são 5 crianças. Letra B. Por que essas pessoas estavam fugindo? Porque eram escravizadas. C. Por onde elas poderiam ir? Para os quilombos. Quarto. Nas linhas a seguir, escreva um resumo do texto de tudo que você aprendeu nesta lição. Gente, essa resposta é pessoal, mas aí eu vou dar uma ideia do que você poderia colocar que a gente aprendeu, né? Nesta lição, aprendemos sobre as pessoas de origem africana trazidas para o Brasil como escravizados para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. A chegada dos portugueses à África, muitos reinos que escravizaram os povos conquistados em guerra e etc.
como eu disse, a resposta, se você colocou uma resposta parecida com essa ou algo que você entendeu, não precisa apagar, tá? Tá correto a sua colocação, porque esse é o seu ponto de vista, tá bom? Beijo, meus amores, até nossa próxima aula.